Capítulo 51. Contradições. É simples. Eu vou matá-la. Mesmo enquanto Enzi falava friamente e sem qualquer sinal de emoção, Khan não ficou surpreso. Pelo contrário, não foi tão inesperado dado o que ele sabia sobre Enzi. Ele não tinha sangue frio suficiente para recrutar seus próprios irmãos em sua vingança pessoal, e sempre foi um solitário, apesar da tendência dos lobisomens se moverem em grupo. Vou te ajudar. Portanto, não pode admirar que o comentário de Khan o tenha atingido. A suspeita brilhou nos olhos de Enzi com uma breve resposta de Khan. Por que você faria isso? Posso não saber o motivo, mas agora que eu sei, não posso fingir que não. Enzi bufou com a resposta honesta de Khan. Não faz muito tempo que Khan percebeu que era um lobisomem. Eles não eram parentes de sangue. Por que estava fingindo que eles eram irmãos? Ou parecia que ele estava encurralado? O suficiente para agariar simpatia? De qualquer forma, Enzi não ficou feliz com isso. Devo ficar tão grato que o descendente do licântropo me ofereceu para me ajudar? Não seja sarcástico comigo. Só não quero ver você morrer. Numa reviravolta inesperada, Khan aproximou-se ainda mais de Enzi. Enzi olhou para o vaso de planta no parapeito da janela no final da escada. A planta autora exuberante e próspera estava caindo, sinalizando a mudança de estação. Já fazia um tempo que ele não calculava o que doía mais e o que doía menos. Antes de Khan dizer isso com tanta naturalidade, não lhe ocorreu que poderia morrer, embora o terror da morte ainda estivesse muito vivo no passado. Essa foi a passagem do tempo. Algo pode parecer tão real em abstrato, mas nada como um certo na realidade. O medo tomou conta de Enzi. Ele tinha medo de esquecer sua dor de querer viver assim, e ele gostaria de esquecer. Houve um silêncio mortal ao redor deles, e eles não conseguiam ouvir o vento. Não deixe os outros saberem, Khan. Enzi o avisou secamente. Khan foi o único que ele permitiu, mas Enzi também traçou a linha clara. Ele não queria que nenhum dos outros irmãos descobrisse a lei de Khan, especialmente Giri. Ele sempre resistiu à gentileza voluntária de Giri, mas na verdade foi o calor de Giri que salvou sua vida. Ele foi capaz de chegar até aqui por causa dele. Então, ele mesmo suportaria tanto a beleza quanto a ruína. Descanse um pouco. Theo não foi o único que precisava dormir. Eles estavam perto o suficiente para que Khan pudesse alcançar facilmente o ombro de Enzi, mas sua mão parou no ar. Enzi assentiu. Ele não havia se tocado de forma alguma, mas ele ainda sentiu uma proximidade. Quando o silêncio se dissipou, ele poderia ouvir o vento novamente. Mika tinha certeza de que algo estava diferente nos meninos da pousada cinza. A maior mudança que ela sentiu foi entre Khan e Enzi. Eles mantinham uma distância estranha entre eles enquanto caminhava, e toda vez que seus olhos se encontravam, eles se evitavam desajeitadamente. Mas, notavelmente, Khan estava se distanciando dela. Isso era inédito. Mika correu até Khan quando ele cruzou o meio do campo e agarrou-o pelo ombro, sentindo seu corpo estremecer visivelmente. Khan? Aconteceu alguma coisa? Não. Por que você hesitou em responder? Algo aconteceu, certo? Mika tinha certeza de que conhecia Khan melhor do que ninguém. Khan se distanciou abertamente de Mika, abaixando-se em direção ao canto da grade do final do campo. Sério? Eu estou infectada a algo assim? Nunca tive gripe. Chateada, Mika gritou com ele. Os outros alunos da Greenville a caminho da escola se viraram para encará-los por um momento antes de desviar o olhar. Havia um frescor no ar entre os dois enquanto permanecia sob o sol do outono. A honestidade combina melhor com você, Khan. Mika falou depois de um breve silêncio. Khan hesitou, embora reconhecesse o que ela queria dizer. Como ele poderia contar a Mika quem ele realmente era quando não conseguia nem contar aos seus pais adotivos? Além disso, os vampiros estavam ficando mais ousados e perigosos. Se ele cometesse um erro, poderia colocar em perigo as pessoas ao seu redor. Khan olhou para cima da cabeça de Mika e notou as folhas verde envelhecidas caindo com a brisa. As coisas verdes bonitas não duravam muito. O tempo de Khan com Mika em Greenville foi outra coisa linda. Quando lhe correu o pensamento de que talvez tivesse que deixar esse lugar, Khan desistiu de tentar dizer qualquer coisa. Tudo bem, entendi. Você não quer falar. Não vou forçá-lo. Mika sabia que ele não diria uma palavra se decidisse não fazê-lo, então ela desistiu. Khan foi quem se sentiu culpado quando ela desistiu mais rápido do que esperado. Mika se virou e foi para a sala de aula. Ela fez o possível para acalmar seu coração acelerado. Isso é, até que ela encontrou Enzi, que passou pela porta dupla, subiu a escada e seguiu pelo corredor. Seus olhares se encontraram. Espere, você também está me evitando? Ela tinha certeza de que eles fizeram contato visual, mas Enzi rapidamente evitou o olhar dela e virou para a janela.
Ela foi rejeitada 2 vezes em um curto espaço de tempo. E foi tanto por Khan, seu melhor amigo, quanto por Enzi, que estava abrindo caminho em sua direção. Mika até tinha uma suspeita razoável de que hoje poderia ser algum tipo de aniversário, e que eles poderiam ter planejado uma câmera escondida muito imatura. No entanto, quando viu Enzi passar por ela sem dizer olá, Mika percebeu a verdade. Algo muito estranho estava acontecendo. Se você tem um problema comigo, então diga. Mika ficou diante dele, puxando o braço de Enzi e forçando-o parar enquanto passava por ela por passos altos. Os olhos de Mika estavam selvagens enquanto ela olhou para Enzi, esticando o pescoço devido à diferença de altura. Mas Enzi não ficou nem remotamente perturbado com o comportamento repetido de Mika. Eu fiz algo errado? Por que todo mundo está assim comigo hoje? Os olhos de Mika estavam cheios de perguntas enquanto ela ficava no caminho de Enzi, incapaz de conter sua frustração. O tratamento repentino que ele dispensou a ela como se ela fosse invisível não a deixou triste, pelo contrário, fez com que ela se sentisse como se tivesse sido enganada durante todo o tempo que passaram juntos. Ela se sentia vazia, como se fosse a única que guardava essas memórias. Todo mundo? Enzi, que permaneceu indiferente enquanto olhava para ela, reagiu um pouco tarde demais. Naquele momento, Enzi percebeu contradição em sua mente. Ele desejou que Khan ou Najak estivesse lá para apoiar Mika em vez de ele mesmo e seu próprio comportamento frio. No entanto, a ideia de outra pessoa reagindo da mesma forma que ele o enfureceu. Enzi sufocou suas emoções crescentes. Ele podia deixar o impulso do momento ditar o que aconteceria. Claro, ele também sabia que havia dito a Najak não muito tempo atrás que não se importaria de fazer coisas que pudessem deixar Mika desconfortável. Ele também disse que decidiu seguir seu coração, como os humanos chamavam, esquecendo propositalmente se era um lobisomem ou um humano. Mas não mais. Inz iria rastrear Axia e enfrentar tudo sozinho. Portanto, ele não assumiria nada nem ninguém que pudesse se arrepender mais tarde. Ele não se importava se isso o tornava um covarde. Ele sabia que não havia nada pior do que perder alguém repetidamente e não tinha a intenção de colocar esse fardo sobre Mika. Desde a noite da batalha inesperada com Axia, Enzi nunca mais foi o mesmo. Ele tinha de ser diferente. Ele se sentia um tolo por esquecer o passado e se apaixonar como os humanos fizeram. Responda-me, Enzi. Vocês planejaram isso? Apenas me diga se algo está acontecendo. Não vou perguntar os detalhes, apenas diga se há uma razão para isso. Não há. Você está agindo assim sem motivo, de repente? Por que não? Não é como se estivéssemos muito próximos de qualquer maneira. Mika zombou. Ele a considerou uma idiota? Ela bagunçou o cabelo que caiu para o lado do rosto e colocou a mão nos quadris antes de baixá-los, repetindo o movimento. Ela estava com raiva ou confusa? Ela não sabia. Seus lábios racharam facilmente porque o tempo estava seco e havia até sangramento. Mika não pareceu notar, no entanto. Enzi, que estava olhando para fora, de repente fixou o olhar nos lábios dela. Ver olhar para ela com um olhar de desamparo misturado com bondade a deixou ainda mais triste. No entanto, os comentários que saíram da boca de Enzi quando ele olhou para ela foram o oposto. Não pareça magoada, isso não combina com você. O que isso significa? Você acha que eu sou toda sorrida o tempo todo? Sim, você é assim. Quê? Você sorri e fala muito, geralmente alegre. Então seja assim, como sempre fez. Mika observou Enzi e dizia essas palavras frias à distância, como se ele estivesse prestes a terminar com ela. Como se pudesse flutuar como um grão de poeira ou estourar como uma bolha. Você é uma pessoa completamente diferente. Você sabe disso? Você tem razão. Você e eu nunca fomos o mesmo desde o início. Sempre foi assim. Por que pensar ao contrário? Já está tudo decidido. E como eu era? Você não foi gentil, mas foi legal. Não foi caloroso, mas atencioso. Pelo menos comigo. Isso não faz sentido. Se você é assim, Enzi, sempre cheio de contradições, você não sabia? Mika costumava lutar bravamente, mas agora ela parecia magoada. Ela tentou se controlar, mas suas lágrimas brotaram em seus olhos. A visão dela lutando determinada a não deixar as lágrimas caírem fez com que ele sentisse pena dela. Os olhos de Enzi, duros por trás dos óculos imaculados, se arregalaram. Um aroma terroso flutuou com a brisa do outono. Quando a brisa áspera e úmida roçou sua pele, Mika virou a cabeça para o lado. Eu não estou chorando, é só que o tempo está seco agora. Mika se virou rapidamente, dando uma desculpa bizarra que não fazia sentido. Enzi não conseguia impedi-la ou mesmo encará-la de frente. O que ele faria? Qual era o próximo? Nenhuma explicação convenceria Mika. Mesmo que tivesse convencida, teria que viver o resto da vida guardando um segredo que nunca poderia contar a ninguém. De qualquer forma, isso deixaria Mika infeliz. Enzi se virou primeiro antes que pudesse. Ele não verificou se as lágrimas dela realmente caíram.